Fala pessoal, tudo bem? É, com certeza, nas últimas semanas, nos últimos dias, você deve ter deparado com a seguinte frase em algumas das suas redes sociais. Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Com certeza você já leu essa frase, e essa frase é de uma mulher norte-americana chamada Angela Davis, uma grande pensadora que fez parte do movimento negro americano, fez parte dos Panteras Negras e que merece ser muito conhecida por todos nós. Mas enfim, o que viria a ser antirracista? Ser antirracista é muito mais do que praticar a tolerância. Ser antirracista é adotar uma postura de combate a toda forma de discriminação racial. Então, seguindo nessa linha, eu quis gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre, especialmente, como podemos criar crianças antirracistas. Afinal, o futuro da nossa sociedade e a ideia de se construir uma sociedade antirracista passa por como criamos os nossos filhos. Então, nesse vídeo, eu vou dar algumas dicas sobre como se criar crianças antirracistas. Acompanhe aí. Bom, a primeira e fundamental questão para todos aqueles que se dizem ou querem ser antirracistas e querem assim criar os seus filhos é assumir, reconhecer que nós vivemos numa sociedade racista. Esse é o primeiro ponto. É impossível a gente debater o assunto racismo de forma abrangente, de forma honesta, de forma sincera, sem antes reconhecer que a nossa sociedade é uma sociedade racista. E sendo assim, a maior parte das pessoas que vivem nessa sociedade são racistas. Isso não significa que todo mundo é racista porque quer, conscientemente. Mas significa que a gente tem todo um arcabouço cultural que construiu a nossa sociedade, que é marcado e permeado por todas as formas de racismo. Afinal, como a gente diz muito no Brasil, o racismo é algo estrutural. Ele é mais do que comportamentos, do que palavrões, do que formas de agir, do que um olhar torto. O racismo é estrutural. Ele perpassa todas as instituições da vida social brasileira. Ele está na justiça, ele está na educação, ele está no acesso a diversos bens, ele está nas questões econômicas, ele está na questão de moradia. Então o racismo, ele faz parte da estrutura do Brasil enquanto país. Então, para a gente poder acabar com esse racismo que é estrutural, a gente precisa reconhecer a existência desse racismo estrutural. Então, para que a gente possa criar uma sociedade antirracista, para que a gente possa criar os nossos filhos, as nossas crianças como crianças antirracistas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer que o racismo existe. E isso passa principalmente pela população não negra, né, a população branca, ao reconhecer o racismo, tem que se reconhecer também os seus privilégios sociais. Numa sociedade racista, quem não é negro, obviamente, já nasce dotado de determinados privilégios sociais. Então, é preciso reconhecer. Isso não faz de ninguém mal ou mau caráter porque tem ou não tem privilégios. Esses privilégios são anteriores a nós. A forma como você lida com isso, o fato de você reconhecer que existe esse privilégio e trabalhar para que talvez na geração dos seus filhos isso não aconteça mais, é isso que vai te definir como racista ou como antirracista. Então, é importante o reconhecimento desse privilégio. E é importante passar para os seus filhos também a forma de reconhecer esse privilégio. Uma coisa que a gente fala muito é o que a gente chama de teste de pescoço, né? É você estar num lugar, num restaurante, num shopping, levantar o seu pescoço para um lado, para o outro e observar. Quantas pessoas negras tem aqui? Mas quantas pessoas negras tem aqui consumindo junto comigo? Ou quantas pessoas negras tem trabalhando? Você pode falar para o seu filho, principalmente se o seu filho estuda numa escola particular, para ele observar na sua sala de aula quantas crianças negras tem na sala dele, quantas crianças negras tem na escola. E a gente está falando de um país onde a maioria da população é negra, 54% da população hoje no Brasil é negra. Mas quando você para fazer esse teste do pescoço, seja no teu ambiente de trabalho, seja num shopping onde você vai se divertir com os seus filhos, seja na escola dos seus filhos, você percebe que nesses lugares de maior prestígio social, por assim dizer, existem poucos, e em alguns casos nenhum negro. Isso é a primeira forma que você pode fazer o seu filho perceber o quanto ele é
privilegiado socialmente. E reconhecer esse privilégio é um passo fundamental na construção de uma vida e de uma sociedade antirracista. Uma segunda dica importante é a informação. Informe-se, leia, ouça, assista, mas procure pessoas que tenham o que dizer, que têm conteúdo para te dizer. Uma coisa que é muito importante, eu costumo falar sempre para alguns amigos não negros, é o seguinte: se você quer combater o racismo, você não precisa ficar me perguntando a todo momento o que é racismo, o que não é racismo. Vá lá por sua conta, pesquise, estuda. Descubra, ouça outras pessoas, quantas e quantas pessoas negras que podem te falar, que escreveram livros, que trataram assuntos cientificamente, que analisaram a sociedade. Então, pesquise. Estudar vai te fazer se transformar numa pessoa que não repete certos padrões. Então, conhecer a história do Brasil, conhecer o uso das palavras que tem conotação racista, isso vai te construir como uma pessoa que entende aonde o preconceito racial e a discriminação residem. Além disso, além de se informar, além de ouvir, você precisa também se posicionar. Se posicionar a partir da atitude. Então, quando você recrimina aquele seu parente, aquele seu amigo que faz uma piada racista, você está agindo pela construção de uma sociedade antirracista. E, acima de tudo, a criança, o seu filho, ou qualquer criança ao seu redor, que te tenha como alguém importante na vida, ela age pelo exemplo. O espelho das crianças de atitude são os pais, são as pessoas mais velhas que estão próximas a ela. Quando ela vê o seu pai, sua mãe, um tio ou alguém que ela respeita combatendo, recriminando uma atitude racista, falando abertamente sobre o tema, a criança tende a reproduzir aquelas atitudes. Então nada, absolutamente nada é mais importante do que o exemplo que você dá para os seus filhos ou para qualquer criança que esteja próxima a você. Bom, outra coisa importante também é consumir entretenimento negro e que trate sobre diversidade. E aí, quando eu falo de consumir entretenimento, eu estou falando de livros, eu estou falando de filmes, de séries, de documentários. Então, consuma. Há uma série de escritores negros, ou que tratam sobre a diversidade, para não falar só negros, tratam, por exemplo, sobre os povos indígenas, sobre a questão de gênero. Então, consuma esse tipo de entretenimento. Existem séries e desenhos nos canais de streaming ou mesmo na TV mesmo, fechada e aberta, que tratam temas sobre diversidade, que tratam temas sobre questões raciais e que se esforçam para passar uma mensagem positiva para as crianças. Então, consuma isso, dê esses livros para os seus filhos, coloque seus filhos para assistirem esses documentários, esses desenhos, essas séries. É claro que isso não precisa ser a única forma de divertimento e de entretenimento da criança, mas não há motivo para não incluir entre as atividades de lazer dela atividades que tratem temas importantes, como os temas raciais. Então, consumam, procurem saber, procurem conhecer, isso é muito bacana também. Por último, não menos importante, cobre da escola dos seus filhos que ela trabalhe a valorização da diversidade, que ela trabalhe questões raciais. Afinal, para quem não sabe, existe uma lei, que é a Lei 10.639, que é a lei que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, sejam elas públicas ou privadas. Então, cobrem da sua escola, procure saber se a escola dos seus filhos trabalha essa temática, acompanha a educação dos seus filhos. Se você é professor ou professora, perceba se você está incluindo essa temática no seu trabalho, se a escola em que você trabalha inclui essa temática, se os seus colegas incluem essa temática, e cobre deles. A escola costuma, há muito tempo a escola costumou a deixar restrita essa questão racial no Brasil, as comemorações, as datas comemorativas, especialmente o 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra. Mas a questão racial no Brasil, se a gente entende que ela é estrutural, que o racismo ele faz parte da sociedade, a gente entende que isso é algo que deve ser trabalhado constantemente. E não há como você desmistificar todo um caminho errado, racialmente falando, que o Brasil tomou ao longo dos anos, deixando para trabalhar a questão racial só no Dia da Consciência Negra.
Então é importante. Se você é um estudante, cobre da sua escola que ela trabalha essa temática. Se você é um professor ou professora, trabalhe e cobre dos seus colegas. E se você é um pai, acompanhe a educação do seu filho. Perceba, vá à escola, tente descobrir, pergunte para o seu filho, veja o material didático, descubra se essa temática é trabalhada, porque essa temática é fundamental. Ela tem que estar no planejamento de qualquer escola, seja ela pública ou privada. E, gente, não há idade, não há uma idade exata para começar a trabalhar essa temática com as crianças. Na verdade, desde sempre, seja a partir dos brinquedos, a partir dos desenhos, das historinhas contadas, essa temática tem que fazer parte. Se você quer criar crianças antirracistas, essa discussão tem que fazer parte da vida dela desde quando ela nasce. Eu trouxe aqui um estudo que foi divulgado por uma organização americana chamada The Conscious Kid, né, que é a Criança Consciente, que é uma organização que trabalha exatamente a questão racial na primeira infância. Nesse estudo, eles trazem alguns dados, né, a pesquisa foi feita com uma série de crianças, e eles trazem alguns dados que explicam um pouco da relação da criança com a questão racial. Né, de 0 a 1 anos, né, o bebê, ele tende a olhar igualmente para todas as pessoas, independente da cor da pele. Mas já a partir ali de 3 ou 4 meses, é quando ele começa a olhar mais para as pessoas que são da mesma cor da pele que os seus cuidadores, né? Os pais, ou aqueles que cuidam da criança, os responsáveis pela criança. Já com 2 anos, o estudo provou que crianças costumam, na creche, né, no jardim da infância, escolher pessoas da mesma raça para brincar. Então as crianças, elas já tendem a se separar racialmente falando. Entre 4 e 5 anos é quando o estudo mostra que é quando aparecem as primeiras expressões de preconceito racial, de tentativa de exclusão mais aberta de uma outra criança por ser de cor de pele diferente, ou até reprodução de palavras ofensivas que ela provavelmente vê os pais falando. Com 5 anos, a partir dos 5 anos, as crianças já reproduzem as mesmas atitudes racistas que os adultos. Então, se a criança... as mesmas atitudes racistas, não necessariamente, as mesmas atitudes raciais. O que isso quer dizer? Se os pais são racistas, por volta dos 5 anos, essa criança começa a reproduzir as mesmas atitudes racistas dos pais. Se os pais têm uma postura antirracista, como a gente já falou aqui no começo, provavelmente já nessa idade ele já vai se posicionar de uma maneira antirracista. Em ambientes de pesquisa, essa pesquisa mostrou que crianças nessa idade, mais ou menos 5 anos, as crianças negras e latinas, elas não costumam se escolher, né, se juntar racialmente. Então, assim, eles não excluem ninguém e não se juntam também automaticamente pela cor da pele. Mas prova que já a partir de 5 anos as crianças brancas tendem a se juntar, a brincar apenas juntas e excluir as crianças não brancas das suas brincadeiras. Então, as crianças brancas denotam uma preferência racial antes das crianças de outras etnias. Isso mostra, e é claro que é um estudo que fala dos Estados Unidos, mas dá para trazer para cá e para observar na sua sociedade de uma maneira muito parecida, mas isso mostra como muito cedo as crianças brancas, aquelas que vêm de lares, muitas vêm de lares explicitamente racistas, outras nem tanto, mas também onde não há nenhum tipo de conversa aberta contrária a isso, né? As crianças brancas tendem a se unir. Outra coisa que esse estudo mostrou é que também, ali por volta de 5 anos, as crianças começam a associar a cor da pele a status social, ou seja, a cor da pele branca sempre associada ao status social mais elevado e a cor da pele negra e latina, no caso americano, a status sociais mais baixos, né? Pessoas mais pobres, com empregos mais humildes. Ou seja, muito cedo, quando não há nenhum trabalho para tentar desmistificar isso, destruir essa visão negativa, racialmente falando, muito cedo a criança já começa a demonstrar atitudes racistas. É por isso que não há idade para se começar a trabalhar esse assunto. Uma das
das respostas, né, que esse estudo traz, é que entre 5 e 7 anos, que é uma idade bem crítica de formação de identidade da criança e também de formação da visão dela do outro, é, as crianças, conversas raciais abertas, explícitas com as crianças, sobre amizade interracial, por exemplo, tendem a ter efeitos muito positivos. Então, entre 5 e 7 anos é o momento específico aonde causa maior efeito trabalhar a questão racial com as crianças. Então, isso serve para os pais, mas serve muito também para quem trabalha em creche e no ciclo de alfabetização, né? Então é nesse momento que ter conversas explícitas da importância não só da questão de tolerância, de respeito à diversidade, mas da questão explícita, falar abertamente sobre racismo, sobre o racismo que existe em nossa sociedade e sobre os problemas que esse racismo gera. Falar abertamente sobre isso com crianças entre 5 e 7 anos gera resultados muito positivos no que tange essas crianças crescerem com uma mentalidade antirracista. Bom, por fim, eu vou colocar na descrição do vídeo algumas indicações de livros, vou colocar páginas de Instagram, editoras que produzem sobre essa temática racial, para ajudar a começar, talvez, nos primeiros passos de quem quer criar crianças antirracistas, de quem está do nosso lado nessa luta. Essa luta é de todos. Então, todos aqueles que são contra o racismo devem lutar, negros ou não negros. Então, vou deixar aqui algumas indicações. Espero que tenha ajudado, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, divulguem ele para outras pessoas que vocês acham que precisa assistir, compartilhem ele aí. A intenção aqui é pura e simplesmente colaborar para a construção de uma sociedade antirracista. Nunca é um prazer falar sobre racismo. Seria um prazer não precisar nunca mais falar sobre isso, mas infelizmente no Brasil a gente ainda precisa tocar nesse assunto. E enquanto a gente não conseguir construir essa sociedade antirracista, a gente vai precisar falar muito sobre isso. Mas eu espero que a geração da minha filha não precise falar o quanto a minha geração precisa, certo? Aí eu conto com a ajuda de todos vocês, com a colaboração, agradeço e até mais.